Olá, satisfação mais uma vez estar falando aqui, conversando com vocês. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria, antes de começar no caso, o assunto do vídeo, eu gostaria de mandar um abraço aí para o pastor Davi, que é nosso primo, pastor da Igreja Batista, Deus abençoe, que está nos acompanhando aqui no nosso canal. E também um grande abraço para o presbítero, né, da Igreja Assembleia de Deus, Givaldo. Bom, eu acredito que ele seja presbítero, não sei se já passou, já é evangelista ou já é pastor. Eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, né? O Givaldo, ele é extremamente antigo, né, na Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, já tem muitas atividades. Eu acho que se ele não chegou ainda a evangelista, pastor Ailton, veja aí o presbítero Givaldo, se ele já não passou, tá? Se passou, peço desculpa. Se chegou a evangelista, então tem capacidade para ser pastor, que é de um exemplo, não é, imensurável, é uma vida exemplar, que presta um bom serviço para a Assembleia de Deus há muitos anos. Eu não estou chamando o presbítero Givaldo de velho, mas pelo amor de Deus, o presbítero Givaldo, lá de Estados Unidos, onde eu morei muito tempo, eu tinha, jovem na igreja ali, 14, 15 anos, o Givaldo já trabalhava ali na obra de Deus. E eu já estou aí com 4.3, tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas presta um trabalho importantíssimo aí na Assembleia de Deus. Então, pastor Ailton, veja aí o presbítero Givaldo, né, merece uma atenção especial, tá? Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte, vocês estão acompanhando aí esse trágico acontecimento na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, que me parece que nós já chegamos aí já temos aí quase 200 mortos em virtude daquela tragédia, e mais de 50 pessoas ainda estão desaparecidas. Corpo de bombeiros, voluntários, o exército está nessa atividade, tentando encontrar mais pessoas ali com vida, né? Ou tentando encontrar, infelizmente, os corpos, né, que foram soterrados ali por aqueles deslizamentos, né? Infelizmente. Eu coloquei aí o título do vídeo, Tragédia em Petrópolis versus Sérgio Moro. Você pode até me perguntar o que é que o ex-ministro, o ex-juiz federal Sérgio Moro tem a ver com essa tragédia de Petrópolis. Na verdade, diretamente ele não tem, claro, nenhuma responsabilidade, né? Sérgio Moro não tem qualquer responsabilidade, pelo menos diretamente falando, com esse evento, obviamente, tá? Não é essa comparação que queremos fazer aqui. Mas colocamos ele aí no título do vídeo, versus esse acontecimento, para conversar com vocês um assunto que já foi tratado diversas vezes na mídia, né? Mas infelizmente a sociedade não recebeu nenhuma solução nesse sentido, tá? O ex-ministro Sérgio Moro, e ex-juiz federal da Lava Jato, ele propôs o pacote anticrime, a Lei 13.964/2019. Ele é o principal idealizador desse pacote e encaminhou para o Congresso Nacional, que aprovou a lei e está aí em vigor, claro, com algumas ressalvas em alguns pontos, como por exemplo, em relação ao juiz das garantias, por exemplo, está suspenso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia no que tange a juiz das garantias. A gente sabe que as decisões do Supremo Tribunal Federal não vincula o poder legislativo na sua função típica, na sua função de legislar, tá? Como também não vincula, por exemplo, o presidente da República quando ele está em uma função atípica de legislador. Mas a questão é a seguinte, esse pacote anticrime, né, ele não trouxe exatamente o que a sociedade gostaria de ter. Faltou o assunto principal, faltou, né, o conteúdo principal de interesse de toda a sociedade. Porque o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, modificou vários dispositivos, várias legislações aqui no nosso país. Dentre elas, por exemplo, a Lei da Execução Penal, Código Penal, Código de Processo Penal, tá? E outras legislações extravagantes.
Mas assim, apesar de ter trazido algumas mudanças importantes, esse diploma, ele não atingiu aquilo que era mais importante para esta nossa república, não é? Qual é o grande mal que nossa República Federativa do Brasil enfrenta hoje? Qual é a ferrugem que corrói o desenvolvimento desse país? A corrupção. A corrupção é o maior mal presente nesse país. O Brasil é um país maravilhoso, né? Com o seu clima tropical, né? Sua capacidade de produção, mas a corrupção não permite que o nosso país, que tem todos os elementos para se tornar uma referência, um país em classe 1 no mundo. Infelizmente, a corrupção no nosso país não permite que o Brasil chegue a esse status, tá? A questão é a seguinte: o ex-ministro Sérgio Moro, se ele fez, pelo menos eu não tenho conhecimento, se ele colocou essas questões que vamos falar agora, eu já li em outros lugares, não tomei nenhum conhecimento nesse sentido. Faltou Sérgio Moro, né, ex-ministro Sérgio Moro, a inclusão no pacote anticrime, não é, da corrupção no serviço público como sendo um crime hediondo, seu desvio de verbas da saúde, verbas da educação, verbas da segurança e verbas específicas, principalmente para tratar essas questões geológicas. Então, o que a sociedade, né, esperava é que o pacote anticrime trouxesse o enrijecimento, né, em relação a esses crimes de corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, todas as formas de desvio de verbas públicas que fossem inseridas no pacote anticrime, as considerando como delitos hediondos. Nós tivemos a inclusão na lei dos crimes hediondos do furto mediante emprego de explosivo, não é? Tivemos o porte legal de arma de uso proibido, mas nós gostaríamos de ter, como crime hediondo, por exemplo, os desvios de verbas públicas, como eu disse, segurança, saúde e educação. A lei do pacote anticrime, por exemplo, né, como eu disse anteriormente, trouxe a modificação da questão da progressão de regime, enrijecendo a progressão de regime, tá? Bom, o que está acontecendo, né? Na criminologia, existe uma crítica muito forte a isso, dessas legislações que são criadas para responder às situações eventuais, para dar uma resposta à sociedade de forma emergente. Mas essas legislações, elas não são acompanhadas de um estudo, né, na parte criminológica, elas não são acompanhadas com os parâmetros e a gestão de uma política criminal. Elas são criadas para responder essas situações emergentes, que, na verdade, não tem um condão de corrigir o que precisamos corrigir. A questão é, nós estamos atacando o efeito e não a causa. É preciso que se trate a causa, as causas, para que possamos evitar aí os seus efeitos. Tá? Então, você chega lá e coloca, como foi incluído no Código Penal, pena máxima hoje no país, 40 anos. Com exceção, claro, da aplicação dos benefícios do livramento condicional, da progressão de regime, que leva-se em consideração a pena em concreto, a totalidade da pena em concreto. Mas para efeito de segregação, você tem um limite máximo, hoje, de 40 anos. Aí você vem também e enrijece, no caso da lei da execução penal, no seu artigo 112, a questão da progressão de regime, os crimes hediondos equiparados, com resultado morte, etc. Agora, veja bem, tudo bem que foi uma forma de punir mais severamente este crime, isso não é bom, isso é importante, tá? Mas, infelizmente, isso não resolve a situação do nosso país. Nós precisamos ver qual é a causa. Olha só, quando você desvia verba da saúde, da educação, da segurança, você deixa de investir em partes primordiais e importantes da sociedade. Um indivíduo que recebe uma boa educação, um indivíduo que recebe bom tratamento médico, um indivíduo que se sente seguro, né? Consequentemente, esse país ele vai melhorar nos seus aspectos
morais, nos seus aspectos sociais. Então não adianta você estar investindo em encarceramento, enrijecendo as penas como resposta, não é, a essas situações emergentes, para dar uma resposta à sociedade, mas que essas legislações não são acompanhadas de uma política criminal mais eficiente, tá? Não adianta você fazer isso se você não tratar a causa. Por que eu estou falando isso? Existe uma notícia e uma investigação nesse aspecto de que verbas públicas foram direcionadas para tratar questões geológicas naquela região serrana do Rio de Janeiro, tá? Então essas verbas, elas estavam incluídas no orçamento, essas verbas, no entanto, mesmo estando liberadas para realizar essas prevenções, essas verbas, elas não foram utilizadas. Consequentemente, quando essas obras não são realizadas de contenção de morro, estruturação, retirada de pessoas em locais de risco, fazer uma boa proteção das encostas, enfim, etc., você consegue evitar as tragédias. Então, como isso não foi feito, em 2011, naquela região, já se teve um evento parecido como esse, foram tomadas providências, verbas foram liberadas, no entanto, os gestores públicos não investiram o que estava liberado para investir. Por este motivo, e por outros motivos, nós tivemos aí essa catástrofe ocorrendo naquele local. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas. E ninguém será responsabilizado por isso. Vai ficar da mesma forma? Vai esperar outra tragédia acontecer? É preciso que se enrijeça as legislações. Os valores não foram utilizados para fazer aqueles empreendimentos, aquela proteção naquela área, e para onde foi o dinheiro? O problema é esse. A questão é, políticos canalhas nós temos muito no nosso país, infelizmente, temos políticos sérios, mas temos muitos políticos canalhas. Uma hora como essa, muitos vêm dizer, não, porque isso aí é uma catástrofe natural, é uma situação natural. É uma situação natural para você, né, que teve a oportunidade de utilizar as verbas públicas para fazer as melhorias necessárias nessas áreas e em outras áreas do nosso país. Né? As verbas, elas são enviadas, senhores, as verbas públicas do nosso país, elas são utilizadas, tá, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E em cada estado você tem um Tribunal de Contas que fiscaliza o uso dessas verbas públicas por parte dos administradores. Tá? No âmbito da União, por exemplo, o TCU aprecia as contas do presidente da República e o Congresso Nacional julga. Nos estados, funciona da mesma forma. Essas verbas são enviadas para as prefeituras e são fiscalizadas pelos tribunais de contas dos estados. Tá? E muitas vezes, essas verbas que são enviadas para uma reestruturação, por exemplo, são desviadas e utilizadas em outros eventos. Tá? E o decreto 201, que estipula ali os crimes de responsabilidade dos prefeitos, na verdade, apesar de estar ali a expressão crime de responsabilidade, mas são crimes comuns praticados por prefeito. Dentre eles está aí essa questão de utilizar das verbas públicas, por exemplo, destinação diversa da que ela foi empenhada, que ela foi concedida para aquele fim. É o que acontece muito hoje no nosso país. Então, infelizmente, é preciso endurecer as legislações, tornar estes desvios de verbas públicas, da educação, da segurança. Quantos hospitais nós temos aí sucateados, não é? Educação, escolas sucateadas, cadeiras quebradas, né? Escolas destruídas, sem estrutura para receber os alunos. Segurança pública no nosso país, às vezes, é motivo de piada. Segurança pública, as verbas têm que ser enviadas para a segurança pública para tornar mais efetiva a atuação da segurança pública, valorizar mais a questão da segurança pública. E, sobretudo, claro, a saúde pública, que você tem que ter aí um investimento mais adequado para da saúde pública. Mas por que nós não temos esses investimentos? Porque essas verbas, elas são desviadas.
né? Então, é preciso que se torne hediondo a utilização dessas verbas de forma irregular. É preciso que se enrijeça essas penas para que nós possamos ter mais sucesso em todas as áreas do nosso país. Então, acredito que o ex-ministro Sérgio Moro, ele pecou muito nessa questão da lei do pacote anticrime, não incluindo o que toda a sociedade estava querendo, né? Pelo contrário, a lei do pacote anticrime, senhores, trouxe um benefício, um instituto que para mim é um instituto absurdo, que ao meu ver, ele foi criado para beneficiar o pessoal do colarinho branco. Os crimes do colarinho branco. O acordo de não persecução penal, que eu prometo fazer um vídeo aqui sobre isso no próximo vídeo. O acordo de não persecução penal. O investigado, que se aplica à investigação, não se aplica ao processo, o investigado confessa o crime, confessa espontaneamente a prática da infração penal, circunstanciadamente, ou seja, com detalhes. Para que isso? Sim, o que é que isso vai resolver explicar com detalhe? Se depois, o que é que acontece se ele fizer isso? A investigação é suspensa, ele vai fazer um acordo com o Ministério Público, não é? Todas as vezes que a infração penal tiver pena mínima não superior a 4 anos. Pena mínima não superior a 4 anos. Imagine o político que cometeu corrupção passiva. De 2 a 12 anos a pena. Vai de 2 a 12 anos. Então a pena mínima não ultrapassou de 4. O que é que acontece? Ele é primário. Ele vai lá perante o Ministério Público, juntamente com o seu advogado, o defensor, confessa a prática da infração penal de forma circunstanciadamente, com detalhes, né? Faz um acordo lá para pagar uma multa, e a investigação que estava em andamento para apurar uma infração penal tão grave, cuja pena é altíssima, 12 anos, pena máxima, simplesmente a investigação será arquivada. Eu acredito que esse instituto não era de nenhuma forma para existir dentro do nosso sistema processual penal, tá? Então, tá aí o pacote anticrime que trouxe. Esse instituto foi criado para beneficiar esses criminosos do colarinho branco. Agora mesmo aqui em Pernambuco, para finalizar, recentemente, teve um deputado estadual que foi beneficiado com acordo na persecução penal, em questão da rachadinha, se eu não estou falhando a memória, e outra prática de infração penal, confessou a infração penal e foi beneficiado com acordo na persecução penal pelo tribunal. É isso que a sociedade estava esperando? Não, a sociedade estava esperando as normas que iriam enrijecer as penas das infrações penais que são praticadas contra a saúde pública, a segurança e a educação, não é? Como diz o Boris Casoy, né? Isto é o quê? Uma vergonha, não é? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo conteúdo.